ler Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Então, capítulo 6. Mas é importante trabalharmos, eu queria falar rapidamente para contextualizar os irmãos, os 5 primeiros capítulos, que nós já desfrutamos até aqui. Então, nós vimos que Efésios, ele apresenta para nós, ele fala para nós e apresenta para nós a igreja como sendo a noiva de Cristo. No capítulo 1, ele apresenta as bênçãos celestiais, todas as bênçãos que Deus depositou e preparou para o seu povo. Então ele apresenta quais são as suas bênçãos, e lá no finalzinho do capítulo 1 de Efésios, ele diz o seguinte, que todos nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós recebemos o selo, né? Fomos selados, selado é confirmado, que nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Então no capítulo 1 é a garantia de que aqueles que creem no Senhor são filhos de Deus e recebem as bênçãos. Mas no capítulo 2 ele traz a lembrança de quem nós éramos, qual era a nossa condição, como nós estávamos, quem estava nos subjugando. E ali mostra que nós somos a poemia de Deus, uma palavra grega que vem de poema. Nós somos a obra-prima de Deus. E ali no final do capítulo 2 ele apresenta o quê? A redenção. Então, no capítulo 1 apresenta as bênçãos, no capítulo 2 vem a redenção. Mostra quem nós éramos e qual é o propósito de Deus, qual é a sua vontade, em que nós nos tornaremos. Capítulo 3, ele fala um pouquinho, ele traz um pouquinho a oração, orando por tudo isso. Então, por essa causa, eu me ponho de joelhos, onde eu tomo toda a família. Então, o apóstolo Paulo, ele começa ali a orar pela família. E orar pelo propósito de Deus, todo esse propósito. No capítulo 4 vai falar sobre a varonilidade, o varão perfeito, que é o aspecto mais importante da igreja. O aspecto mais importante da igreja é o varão perfeito, o novo homem. Então até o capítulo 4 se produz o novo homem, o varão perfeito. O capítulo 4 aí vai falar da perfeita varonilidade. O que quer dizer? Uma igreja perfeita, o filho varão, produzido a partir da igreja. Claro que o novo homem aí é o Espírito dentro de cada um daquele que crê no Senhor Jesus, e esse Espírito é transformado e faz com que nós sejamos conformados à sua imagem. Esse é o plano de Deus. Okay? No capítulo 5, ele vai falar um pouquinho ali sobre a igreja também, mas ele faz um paralelo entre o casamento, homem e marido, o casamento, o aspecto conjugal, né? Homem e mulher, ele aplica isso à igreja. Ele começa a discorrer, mas depois ele fala assim, mas eu não estou me referindo à igreja, ao casamento em si, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então, o que se resume? Se resume que nos primeiros capítulos, a igreja sendo um novo homem para cumprir o propósito de Deus, ok? A igreja como sendo um novo homem para cumprir o propósito de Deus. A igreja como a noiva de Cristo para satisfazer as necessidades de Deus, de Cristo. Cristo Jesus, ele tem uma necessidade. Cristo Jesus, ele sente a necessidade. Da mesma forma que o marido tem a necessidade, Cristo, ele tem uma necessidade, porque o marido tipifica Cristo, é o tipo de Cristo. A esposa tipifica a igreja. Aí ele faz uma aplicação. A esposa, trazendo para o aspecto conjugal, né? A esposa ela não pode se preocupar em apenas fazer coisas para o seu marido. A esposa deve fazer as coisas que satisfaçam os desejos do seu marido. Ponto 1. Ao marido, ele não deve fazer qualquer coisa para a esposa. O marido deve amar e proteger a esposa. Essa dualidade, ele fala, mas eu estou me dizendo o quê? Me referindo a Cristo e a igreja. A igreja, como noiva, deve satisfazer a necessidade do seu noivo, que é Cristo. Ok? Ao passo que o noivo, ele ama a esposa, cuida da esposa e protege a esposa. Ao passo que Cristo,
ele ama a igreja, protege a igreja. Ok? Ok, até tudo isso nós vimos no capítulo 5. No capítulo 6, só que quando a gente olha ali a partir do capítulo 6, a gente vê a igreja como o guerreiro. Aí entra um outro aspecto que nós vamos continuar a desenvolver, mas não hoje. Mas eu preciso mostrar isso para os irmãos entenderem esse contexto. O capítulo 6 ele fala da igreja como o guerreiro, mostrando que existe uma batalha espiritual hoje. Existe uma batalha espiritual. Se nós tivermos a capacidade de colocarmos um óculos que conseguisse ver em terceira ou quarta dimensão, nós vamos entender que o mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual ele é pujante. Há um conflito de interesse entre Deus e o maligno. Há um conflito de interesse. A igreja, nesse aspecto, ela foi estabelecida e está em processo de edificação para lutar como o guerreiro, lutar contra o inimigo de Deus. A igreja edificada. Ok? A igreja edificada, lutar contra o inimigo de Deus. Porém, a igreja ela precisa ter poder e estar com as armaduras de Deus, lá em Efésios capítulos 8, 9 e 10 até o 18. Tomai toda a armadura de Deus, tomai a palavra de Deus, coração e súplica e tal. Só que isso nós vamos desenvolver depois. Porém, entre Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, a Efésios capítulo 6, do capítulo 6, versículos do 10 a 20, o apóstolo Paulo ele insere uma questão muito importante, que se nós não cuidarmos desses aspectos, se nós continuarmos ou negligenciarmos esse aspecto, dificilmente faremos parte do filho varão, dificilmente seremos vencedores. Onde é que essa inserção que ele incluiu? Antes de Efésios, que fala ali da esposa como noiva, da igreja como noiva, e depois, capítulo 6, que fala da igreja como guerreiro, que vamos desenvolver nas próximas semanas. Ele introduz a relacionamento entre filhos e pais e entre senhores e servos. Mas a gente pode olhar assim, na primeira visão é algo tão meio que simples e, eu vou usar um termo, banal. Irmãos, não é banal aos olhos de Deus. A vida humana e a vida da igreja, ela se baseia em relacionamentos. Pense em qualquer coisa. O que você pensar se baseia em relacionamentos. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. A nossa vida se baseia em relacionamentos. Uma pessoa natural, qualquer, se ela tem facilidade de se relacionar e de se comunicar, ela tem muito menos problema daquelas que não têm. Ela vive muito melhor e consegue muito mais coisas no âmbito material do que aquelas que têm grande dificuldade de se relacionar. Então, relacionamento, ela está totalmente incluído, intrínseco na vida da igreja, na vida familiar, na vida social. Aí, essa inserção, Paulo está dizendo, eu quero falar para vocês em relação aos relacionamentos entre filhos e pais e entre servos e senhores, ok? Eu vou trabalhar agora apenas o relacionamento entre filhos e pais. Olha, que eu não estou falando relacionamento entre pais e filhos, e sim entre filhos e pais, ok? Está tudo bem essa introdução? Amém. Porque às vezes a gente olha, por que Paulo introduziu isso aqui? Parece que não tem lógica. Tem lógica sim. Para nós entendermos e avançarmos, precisamos resolver essas questões de relacionamento. Seja familiar, seja na igreja, seja social. É inadmissível, por exemplo, um filho de Deus cristão, ele ter um péssimo relacionamento no seu trabalho. Entende? Que testemunho ele está dando como sendo filho de Deus? Relacionamento. É contrário ao Evangelho e à palavra de Deus, um filho de Deus ter um péssimo relacionamento em relação aos seus familiares. Brigando com todo mundo, com o pai, com o vó, com o tio, com o cunhado. É ovelha negra. Qual é o Evangelho? Não tem expressão. É um péssimo relacionamento. Tem grande problema esse irmão, que na igreja ele tem um péssimo relacionamento com irmãos e irmãs. Então, não tem nada a ver com o Evangelho. Por isso, essa inserção foi muito bem colocada aqui em Efésios capítulo 5, capítulo 6. O capítulo 6, versículo 1 diz assim:
Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Só vou até aqui. Primeira questão que eu quero colocar aqui para os irmãos, que a expressão filhos, no grego, no original grego, filhos ali, existe antes de filhos um artigo definido os. Para a tradução para o português, retirou o artigo o. Mas no grego está, os filhos obedeçam a seus pais do Senhor, pois isto é justo. O artigo definido os faz toda a diferença. O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando para todos os filhos, em especial, o apóstolo Paulo está falando para os filhos dos cristãos. Olha a diferença. Uma coisa é eu falar filhos, outra coisa é eu falar os filhos. Então, a mensagem de Deus aqui em Efésios capítulo 6 é, Paulo está falando para os filhos das famílias cristãs, dizendo que esses filhos, eles não são comuns, eles são diferentes, porque Deus ele é único e Deus é diferente, e por eles não serem comuns, não podem se comportar como todos os comuns. Os filhos das famílias cristãs devem, em especial, obedecer os vossos pais. Fez toda a diferença. Obedeça a seus pais no Senhor. Mas o filho do ímpio, ele deve obedecer. Mas é a palavra. Deus está dizendo, para os filhos das famílias cristãs, vocês devem obedecer aos vossos pais. Ok? Isso é importante. São, no caso, exortados a obedecer os pais no Senhor. Obedecer no Senhor está relacionado a obedecer sendo em unanimidade com o Senhor. Isso quer dizer que o obedecer não é pelo seu esforço natural, pela sua vontade natural, pela maneira como você acha que deve agir, não. Mas o obedecer no Senhor está relacionado a obedecer de acordo com a vontade do Senhor. Mas para você obedecer aos seus pais, de acordo com a vontade do Senhor, você precisa, no mínimo, conhecer um pouco o Senhor. Aí é uma responsabilidade dos pais para que apresentem o Evangelho para os seus filhos, para eles poderem obedecer aos pais no Senhor, em conformidade com o Senhor. Não pelo seu esforço, eu vou obedecer porque meu pai disse que eu tenho que obedecer. Não, eu vou obedecer porque a palavra de Deus diz que eu tenho que obedecer e eu quero estar de boa com Cristo, com Jesus. Esse é o ponto. Pegaram? Mas o filho, para obedecer, ele precisa pelo menos conhecer um pouquinho a palavra, conhecer um pouquinho o Senhor Jesus. Ainda segue e fala assim, pois isto é justo. A mesma palavra grega para justo é correto aos olhos de Deus, nesse trecho. Obedecer aos nossos pais é justo e correto diante de Deus. É fantástico, né? Eu acredito que a grande maioria aqui ainda tem pai e tem mãe, né? Essa palavra não é só, por exemplo, para os nossos jovens, né? Para o Giovanni que estava aqui, por exemplo. Não é só para ele, é o jovem novo. Mas para todos nós que estamos na lida da vida, que ainda precisamos obedecer aos nossos pais. Graças a Deus eu ainda tenho pai e mãe vivos, né? Meu pai passou por uma dificuldade de ter um tempo, os irmãos sabem, mas está firme e forte. Tenho mãe. Então, isso é importante, isso é uma bênção, porque logo no versículo 2, fala assim, honre o seu pai e a sua mãe. Honrar é diferente de obedecer. Honrar é uma atitude. Obedecer é uma ação. Eu obedeço, tu obedeces, ele obedece, nós obedecemos. Obedecer é um verbo, é uma ação. Honrar é uma atitude. Atitude de obedecer é ter uma disposição, inclusive, de ir contra todo e qualquer ensinamento que é contra esse ensinamento. Tem uma linha teológica, não é uma linha teológica, tem uma linha de conhecimento hoje que ensina que os filhos não têm que obedecer aos pais. Pasmo, tem? Essa linha de conhecimento está muito mais forte na Europa ali. Não se tem que conhecer os pais. Os pais têm que cuidar, têm que alimentar, têm que suprir, mas o filho tem que seguir o seu caminho. Não podem ser
não podem, tem uma palavra que eles usam, não podem ser sufocados, não podem ser... Enfim, eu vou lembrar essa palavra. Então, honrar é, inclusive, ir contra esse ensinamento. Porque a palavra diz que os filhos devem honrar. Honrar é ter uma atitude. Homem de honra, mulher de honra, que honra. Honrar com amor é uma atitude. A honra em obedecer. Você tem uma atitude em obedecer. Porque tem filhos que obedecem aos pais sem, porém, os honrá-lo. Ele obedece aqui, xinga ali. Ele obedece aqui, longe da presença do pai, maldizem o pai. Então, ele está sendo amaldiçoado, porque honrar é superior a obedecer. É ter uma atitude de honra. É uma atitude de respeito. Quando você respeita teu pai, você está obedecendo o teu pai, você está honrando o teu pai, honrando a tua mãe. Tá bom? Então, é importante nós entendermos a parte da expressão. Honrar teu pai e tua mãe. Um detalhe importante. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Inclusive, irmãos, de acordo com Êxodo, capítulo 20, versículo 12, este é o primeiro mandamento de Deus no Antigo Testamento que fala sobre relacionamento entre os homens. Um relacionamento de honra. E depois ele fala que este é um mandamento com promessa. Quais são as promessas? No próximo versículo fala, já colocou, honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É o primeiro mandamento que fala, registrado na palavra, que fala sobre honrar o relacionamento entre homens. Lá no versículo, voltando para Efésios capítulo 6, Efésios 6, fala assim, o 2 fala, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 3 fala, para que te vá bem. Aí que eu faço um parênteses, irmãos. Por que está registrado isso em Efésios capítulo 6? Se está registrado um fato, é porque aconteciam coisas. Na Bíblia nada é por acaso. Então na igreja em Éfeso, os irmãos tinham dificuldade nos relacionamentos. Na igreja em Éfeso, filhos desrespeitavam seus pais. Na igreja em Éfeso, pais provocavam a ira a seus filhos. Então, tem um fato acontecendo, o apóstolo Paulo fez, usado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ele tratou essa questão. E ali, no 6, ele fala, 6:3, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Puxa, aqui ele traz algo fantástico. É o primeiro mandamento com promessa. A promessa aqui, ela tem 2 aspectos. Primeiro, ela fala sobre prosperidade, para que tu vá bem. O vá bem no literal grego aqui é para que tu se dê bem na vida. Honra pai e mãe para que tu, aqui não é espiritualizar. No literal, no grego você deve honrar pai e mãe para que tu se dê bem na vida, meu filho. Para que tu vá bem, para que tu se dê bem. Em 3 aspectos. Prosperidade material. Segundo, tem uma prosperidade pacífica, uma vida pacífica, uma vida de paz, uma vida fora de confusão. E terceiro, uma vida com saúde. Se a gente pegar essa parte, para que tu vá bem, lá na origem dos escritos, todos os radicais que ligam a palavra levam para prosperidade material. O que é para que vá bem? Apóstolo Paulo, o que você quer dizer se eu honrar meu pai e mãe? O que quer dizer que tu vai bem? Eu estou dizendo para você que você vai ser abençoado materialmente. Prosperidade material. Eu estou dizendo para você que você terá uma vida pacífica nessa terra. E eu estou dizendo para você que você terá muita saúde nessa terra. Quem não quer? Todos querem sim ou não? Eu quero. O segundo aspecto da promessa, que ele fala assim, que você tem uma longa vida sobre a terra. Longa vida aqui, também no original, é que você viva muito. Que você viva muito nesta terra. Filhos que negligenciam esse mandamento, aos poucos eles cometem suicídio.
Porque aos poucos, o tempo dele nessa terra será diminuído, ou está sendo diminuído. Vou repetir. Filhos que negligenciam esse mandamento, de acordo com essa promessa que tem duas linhas, prosperidade e longevidade. Imagine você viver muito e bem, prosperidade material, vida pacífica e saúde. Filhos que negligenciam esse mandamento, aos poucos ele está cometendo suicídio. E aos poucos vai diminuir o tempo dele nessa terra. Por isso que esse mandamento é muito sério. E Paulo, ele introduziu esse trecho aqui na palavra. Eu quero ler rapidamente Salmos capítulo 34. Diz assim: louvado seja o Senhor. 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade, para ver o bem? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Olha só, as bênçãos que eu falei. Longevidade, procura a paz, ok? Procura a paz. E empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor desse justo, ok? O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quem são esses que praticam mal, de acordo com Efésios 6? Os filhos que não obedecem e não honram os pais. O que Deus faz? Extirpa-os da terra. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Lembra lá em Efésios capítulo 6, versículo que fala lá que filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pois isto é justo. Ele fala, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Graças a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Muitas são as aflições do justo. Quem é esse justo? Eu estou fazendo um parêntese lá de Efésios 6. São os filhos que honram pai e mãe. Os filhos que honram pai e mãe terão aflições. Mas por que eles serão pacíficos? Terão uma vida pacífica? Porque aqui fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. É fantástico. Eu não tenho como mais discorrer nesse trecho. Eu vou deixar para que os irmãos depois leiam como dever de casa e ruminem como ovelhas que somos esse trecho que fala sobre o justo, ok? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Vou para o versículo 4. Para que te vá bem, Efésios, e vós. 3. Para que te vá bem e tenhais longa vida sobre a terra. 4. E vós, pais, não bem. Agora aqui. Então, Paulo falou sobre filhos. Por que Paulo não começou com os pais? Mais maduro? Tal. Eu fiquei encucado com isso, irmã Inês. Por que Paulo não começou pais? Começou com filhos? Por uma questão muito simples e óbvia. Olha que maravilha. Pena que o nosso português, em relação ao grego, é muito pobre. Porque quem, na maioria das vezes, que começa a confusão são os filhos. Da mesma forma que lá na frente fala servos e senhores, por que começa com servos? Porque na maioria das vezes, quem começa a confusão são os servos. E quando você vê servos e senhores, trazendo para o nosso tempo, são empregados e patrões, chefes e subordinados. Porque naquela época existia a questão da escravidão. A escravidão era algo normal e etc. Nós vamos desenvolver isso depois. Por quê que começou então com filhos? Porque a maioria dos filhos, pela sua imaturidade, geralmente começa o problema. Então ele começou com os filhos, exortou e trabalhou os filhos, agora ele entra na questão dos pais. Ok? Senhor Jesus. Trabalha aqui. Aleluia.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Aos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Os filhos começam, às vezes, a confusão e a contenda, mas os pais, muitas das vezes, dão combustível aos filhos para o conflito ficar acirrado. Ora, então fala que, qual é o nome desse combustível, dessa gasolina que acirra o conflito? Chama-se provocar a ira dos filhos, ou provocar os filhos a ira. Bem, provocar os filhos a ira é um problema, porque quando você provoca, você instiga os filhos a se tornarem carnais. Você leva o filho para a carne. E aí ele se torna descontrolado e descompassado. E se você, pai, provocou a ira do teu filho, isso quer dizer que você também está irado. Olha só, você é um pai irado que provocou a ira do seu filho. O seu filho, muitas das vezes, pela imaturidade, ele entra na carne, começa a ficar descompassado, acirra a confusão, acirra o conflito. A esse contexto, o apóstolo nos ensina que, pai, você deve colocar a sua ira na cruz, pregue a sua ira na cruz. Antes de qualquer ajuste e exortação, calma, paciência, considera, se volta ao Senhor e depois corrige. Porque se você toma lá e dá cá, você provoca a ira do seu filho. E fatalmente, você depois terá que pedir perdão. Bem, vamos lá. Senhor Jesus. Então, em vez de provocar a ira dos nossos filhos, devemos criá-los na disciplina. Aí fala lá no... Desculpa. Lá no versículo 4. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em vez de provocar a ira, devemos criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso significa criá-los, educando-os e nutrindo-os de acordo com a verdade da palavra. Ora, bolas! Como pai, eu sou pai, como que eu vou educar e nutrir meu filho de acordo com a verdade da palavra? Você precisa conhecer a palavra, pai. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ir para a presença de Deus. Não é criar filho, não é simplesmente jogar no mundo e achar que deve cuidar de qualquer maneira. Somos filhos de Deus e somos responsáveis para introduzir esses filhos, entregá-los para Deus. Nós tomamos posse dos nossos filhos como uma propriedade, é exclusiva nossa, não é. De acordo com a palavra de Deus, Ele nos delegou os nossos filhos para criarmos na luz e na disciplina do Senhor e entregá-lo para se tornar um varão perfeito. Esse é o desejo. Só que paz. Por um lado, esse é o nosso objetivo. Por outro, o desenvolvimento do filho e da filha vai depender da misericórdia de Deus. Como assim? Isso é um fato. É duro, pai. Você pode ser um bom pai. Ter colocado todos os princípios. Ter ensinado em qual caminho ele deve andar. Mas mesmo assim, o desenvolvimento dele vai depender da misericórdia de Deus. Por isso, por um lado, eu disciplino, exorto, amo, cuido, nutro meu filho. Por outro lado, eu confio no Senhor para que o meu filho vá bem. Porque o desenvolvimento dele já é pela misericórdia do Senhor, ok? Aí quando fala aqui no nutrir e educar, eu acredito que o apóstolo Paulo ele pensou lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Que aqui o nutrir está ajudando a inculcar. Inculcar é colocar dentro da cuca. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, projeta para mim. Fala assim. Deuteronômio 6, versículo 7. Fala assim, é importante. Fala assim. Você as inculcará a seus filhos. As inculcará. Colocar dentro da cuca. E delas falará. Quando estiver sentado em casa. Sentado em casa sentado na mesa. Aí eu já tenho um princípio.
Sinto muito, pai, mas se o seu filho come sentado olhando para a televisão, você é um péssimo pai. Sinto dizer. E eu posso falar com propriedade, eu sou pai de 3. 32, 30 e 28, eu acho. Se o teu filho come olhando para a TV, assistindo qualquer porcaria, você é um péssimo pai. Porque você as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Um bom ambiente é sentado à mesa. Chama o filho. E ali você consegue descobrir coisas, perguntar coisas. Num bom momento da refeição, o cheiro da comida gostosa. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho. Eu sinto dizer, pai, mas você deve andar com seu filho. Você deve levá-lo para a escola, levá-lo para o parque, e não entregar só para, não terceirizar as creches, não terceirizar tão somente as babás. Você, pai, deve ter um tempo do seu filho de andando pelo caminho, está inculcando as palavras da verdade. Segue. Ao deitar-se e ao levantar-se. Ao deitar, o filho vai deitar, você deve ir lá e inculcar. Ora com o seu filho. Ao se levantar, ora com o seu filho. Então, quando Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele estava se referindo, basicamente, eu acredito, a esse versículo, ok? De inculcar. Isso é criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Na disciplina e na admoestação do Senhor também está relacionado a ensinar neles um padrão que deve seguir. Qual é o padrão que os nossos filhos devem seguir, irmãos e irmãs? Eu quero dizer o seguinte, crianças, eles são bons de observar. Sabe como é que as crianças veem os pais? É como um palco, igual eu estou aqui, muito mais glamouroso. Para a criança que está olhando os pais, ela vê um palco muito mais glamouroso. O pai e a mãe que está aqui é um palco turbulento. Mas a criança está nas primeiras fileiras da plateia observando os pais. Essa é a vida. Essa é a visão da criança. Já o adolescente, ele está olhando o pai e logo a partir dali, os pais, ele vai fazer imitação. Ele imita. Os filhos têm um desejo quase irracional de seguir ou fazer o que os pais fazem. Então eles são bastante observadores. A criança observa, o adolescente imita. Então isso é muito sério, dentro desse contexto. Então, por que fala que criar na disciplina e na admoestação do Senhor é criar um padrão, ou designá-los para um padrão? Um padrão. Que padrão é esse, irmão e irmã? De acordo com a palavra de Deus, não é o meu padrão, irmão Jairo. É o padrão que Deus estabeleceu. É o padrão do viver dos filhos de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Senhor Jesus, aleluia. 1 Timóteo 4, 11 e 12. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua juventude, pelo contrário, torna-te padrão dos crentes. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Qual é o padrão? O padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ok? Se nós avançarmos mais um pouquinho, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Então qual é o padrão? Das sãs palavras. O meu filho, o teu filho, deve ter contato com a palavra de Deus. Das sãs palavras, saudáveis que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, quais são as sãs palavras? As sãs palavras. Qual é o padrão? O padrão é o padrão do viver dos filhos de Deus. Irmãos, ser pai e ser mãe não é somente bem expediente. Sinto dizer. Você terá sérios problemas. Eu digo para você, quase que 100%, você terá sérios problemas para com teus filhos. Teu filho, ainda mais na época de hoje. Quando eu criei já está muito difícil, Irene? Muito difícil. Hoje, muito mais difícil. Então, se nós deixarmos a lá vão ter e jogá-los à sorte, vocês pagarão um alto preço por isso. Nós temos responsabilidade para com os nossos filhos, de conduzi-los perante o Senhor na palavra e
buscar, dar a eles um padrão. O último versículo que eu quero ler, tem outros, mas por causa do tempo, eu quero ler, está em Tito, capítulo 2, versículo 6. Quanto aos moços, semelhantemente, exorta-os a serem sensatos. Olha para a juventude de hoje, um bando de insensatos. Sim ou não? Desafeituados, desafeiçoados, desrespeitadores, ingratos, irreverentes, filhos de famílias cristãs não podem seguir o comum. Devem ser diferentes de distintos, porque o nosso Deus é distinto. O nosso Deus é diferente. Então é inadmissível você ter um filho que ele é desrespeitoso, irreverente, ingrato. Irmãos, temos que ter misericórdia, né, dos nossos filhos e buscar e orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos conduzir os nossos filhos a Deus, tá bom? Tornando-te, 7, em tudo exemplo de boas obras. No ensino, mostra incorruptibilidade, respeitabilidade, linguagem sadia e irrepreensível, para que aquele que se opõe seja envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer a nosso respeito. Filhos que não são, que têm discernimento da palavra, têm o espírito, porque o pai introduziu. Filho que sabe, que não anda aí ouvindo abobrinha na rede social. Pregações infantis, pregações que não diz respeito à palavra, que não diz respeito à verdade, pregações de vanglória própria. Tem muita besteira na internet. Filhos devem ser alimentados com a verdadeira palavra, para que ele consiga discernir essas questões. Porque cada dia mais está mais difícil. Ok? Então, concluindo. Aleluia. Senhor Jesus. Dentro aqui de criai-vos na disciplina e da demonstração do Senhor, pais, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 19, ele deu um baita de um exemplo para nós. Ele fala que nós devemos nos santificar. Nós quem? Nós pais. Devemos nos santificar em prol dos nossos filhos. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo 19, ele se santificou em relação para os discípulos. Na oração que ele fez em João capítulo 17, versículo 9. João 17, versículo 19, diz assim, eu estou usando a versão Restauração. É por causa deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados irmãos e amadas irmãs, os pais, eles devem se santificar em prol dos seus filhos. Os pais não devem viver de qualquer maneira. Pais que têm filhos, óbvio. Por um lado, nós somos pais e mães. Por outro lado, nós somos filhos. Os pais, eles não podem viver de qualquer maneira se eles têm filhos. Ele não pode, por exemplo, dar o luxo de acordar a qualquer hora. Eu lembro, né? Eu e a Irene, com nossos filhos eram ali de criança para adolescente. Então, eu trabalhava muito, né? Na época eu era no batalhão de operações especiais, então tinha muito serviço, operações especiais. Então ficava muito serviço fora. Mas estava numa fase onde, principalmente as filhas, as duas estavam, eu acordava e chegava. Eu acordava, ela estava dormindo, porque eu saía muito cedo, e chegava, ela estava dormindo. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse período ruim aqui de trabalho, né? Então muitas das vezes nós orávamos pelas nossas filhas na cama, aliás, deitada. Outras vezes eu acordava mais cedo, ia lá, pegava o lençol, amarrava, né? Elas dormindo, amarrava o lençol, orava e ia trabalhar. Para elas saberem que eu passei ali à noite. Elas estavam dormindo e eu as abençoei. Isso é tão simples. Mas isso promoveu um resultado tão bom, porque, sabe, meu pai passou aqui. Às vezes eu chegava, quando eu via, pai, você foi lá no meu quarto. Sim. Segurança. Muitas das vezes eu estava passando mal, indisposto, mas eu congregava mesmo assim.
Eu tinha todo o direito de ficar em casa porque eu estava passando mal. Ou então eu vim do plantão de 24 horas, cansado, exausto. Mas eu vinha congregar forte, por sacrifício a eles. Eu não me dava o luxo. Mas você pode estar pensando. E eu concluo assim, vou dar prosseguimento em uma outra oportunidade. Porque o último item aqui é 5 princípios para conduzir os nossos filhos a Deus. E eu não vou tocar em nenhum porque eu não tenho mais tempo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Mas a igreja tem que ter pais espirituais. Se você, e eu tenho grande gratidão pelos irmãos que me ajudaram a conduzir meus filhos, em especial Belisário aqui, e Meliette aqui eu lembro, Damião e Irmã Maria, né, da Irmã Maria, gratidão, porque ajudou a conduzir os nossos filhos e os filhos de vários irmãos. Então não é porque, vou refazer a frase, se você quer ser grandemente usado por Deus para ser pai e mãe espiritual dos filhos da igreja, crianças, adolescentes e jovens, você precisa também ter uma vida como se pai biológico fosse. Para que Deus possa te dar a graça de cooperar no cuidado e na mentoria dos filhos dos irmãos. Para que você não seja, da mesma forma que as crianças olham para você como pai, que você está no palco, que as crianças estão te observando, e os adolescentes estão te observando e te imitando, também outro aspecto que as crianças aprendem é o círculo social. As pessoas, os amigos dos seus pais. Eles também aprendem. Numa vida de igrejar, se você dá péssimo testemunho, você está estragando a educação dos filhos daqueles irmãos. Porque os filhos, eles também olham para pai e mãe, mas olham para o amiguinho dele e da amiguinha dele. Mas esse amiguinho e essa amiguinha, que é do amigo do meu pai está com ele, meu pai se sente bem, come com eles, almoça com eles, ri com eles. Mas tem um comportamento. Então esse comportamento é aprovado, porque meu pai está com eles. Então, concluo dizendo, uma coisa é pai biológico, você tem uma responsabilidade e tem que ter uma vida regrada, abençoada, santificada. Você tem que se santificar em prol dos seus filhos. Outra coisa é você, por exemplo, que não tem filho, ou os filhos já se foram, cresceram, estão tocando a vida igual os meus. Eu quero ser pai espiritual dos filhos do Mateus, da Elda, que está ali. Quem mais tem filho pequeno? Rejane e Silvinho. Eu quero ser. Não é porque meus filhos estão grandes que eu vou ver de qualquer maneira. Isso é uma advertência para nós. Não estraguem os filhos dos irmãos com sua conduta. Isso é grave. Por isso que Paulo aqui, ele faz essa inserção em Efésios capítulo 6, mostrando aqui, relacionamentos entre filhos e pais. E entre senhores e servos. Tá bom? Para que todos nós possamos ser advertidos, para no final sermos a igreja como o guerreiro para vencer o inimigo de Deus que a todo tempo está nos atacando. Se amanhã tivermos mais tempo, eu vou tocar nesses 5 princípios. Se não tiver, vamos produzir o devocional, né? O irmão Divaldo está trabalhando no devocional. Vamos produzir o devocional com esses 5 princípios e os irmãos vão poder desfrutar para todos nós sermos ajudados. Tá bom? Louvado seja o Senhor, Jesus é o Senhor.